Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos lá no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós temos feito através dessa coletânea de preces espíritas, eu gosto sempre de lembrar, toda vez eu falo a mesma coisa, né? Eu gosto de lembrar o seguinte, que nós estamos fazendo um resumo com esse estudo dessa coletânea de preces. Kardec nos traz aqui, através das preces, um resumo de tudo que foi estudado no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que me rendeu aqui tirar diversas cópias de um DVD que a doutora Marlene fez no programa Portal de Luz, que é a prece no momento de dormir. Ela fez esse programa, depois se alguém quiser uma cópia, se eu puder passar na nuvem, pela internet, eu posso passar pela internet, é só deixar o e-mail aqui, o Drive, ou o Outlook lá, esqueci o nome lá do Drive, do Outlook, do Gmail, e aí eu posso passar, que está na nuvem, e a gente pode desfrutar desse programa Portal de Luz, que é muito interessante. Por que é interessante o momento de dormir? Porque nós temos uma vida quando nós estamos acordados e nós temos uma outra vida, quer dizer, uma continuação dessa vida no momento que nós vamos dormir. E o Kardec ele fala que é bem interessante isso, como ele aborda. E eu vou usar alguns exemplos de alguns livros do André Luiz para ilustrar, e um livro do Chico para ilustrar esse momento do sono. Para nós observarmos a importância desse momento do sono. O Kardec diz assim, aqui, no momento de dormir. Então ele diz, no prefácio diz assim, o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Nós vamos entender já por que o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando de suas faculdades espirituais. Ela obviamente não se liberta totalmente, porque quando a alma se liberta totalmente da matéria, ocorre a morte do corpo físico. Rompe o laço, rompe o cordão de prata e o espírito está liberto. Ele está fora daquele. Então não há vida, vamos dizer assim, entre aspas, para o corpo físico. E há a continuidade no mundo espiritual. E aí ele continua aqui, Allan Kardec continua. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas e de suas forças morais, enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. É então que ele tira de tudo o que vê, de tudo o que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuições. A gente se liberta do corpo e traz alguma intuição, através da intuição traz alguma coisa daquilo que nós vivemos no mundo espiritual. E ele diz assim, é o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentânea concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia de bons espíritos, busca a dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que aproximar-se do sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Então,
o que acontece? Existe um momento em que nós vivemos a nossa vida aqui na Terra, e um momento em que o nosso corpo descansa, o nosso espírito se liberta e ele vai procurar o quê? Os afins. É nesse momento que ele vai procurar os afins. Que ele vai, através das conexões que ele faz na Terra, ele vai procurar as conexões, as mesmas conexões no mundo espiritual. Então, o Kardec fala que aquele que é bom, ele vai e procura o bom. Aquele que tem uma vida não tão boa, vamos dizer assim, uma vida com problemas, o que ele faz? Ele se liberta e vai procurar a mesma vida nesse momento em que o corpo descansa. E existem exemplos assim muito interessantes na literatura espírita. Quando eu estava lendo esse pedaço, estava me lembrando que existem exemplos muito interessantes na literatura espírita. Existem exemplos dentro da coleção André Luiz. Eu gosto de citar a coleção André Luiz porque a gente pode tirar dali o quê? A visão do mundo espiritual frente às dificuldades do mundo material. Então o que acontece? Você tem na literatura, nessa literatura, na coleção André Luiz, hoje eu vou citar 2 livros aqui desse trabalho, desse momento do sono. O primeiro deles é da coleção, aliás, são na verdade diversos. Nós vamos encontrar essa condição do sono em diversos livros. Nós vamos encontrar no livro Entre a Terra e o Céu, quando a Odila e a Antonina vão visitar, isso num momento bom do sono, no momento em que você vai ter contato com espíritos superiores, no momento em que você vai o quê? Aliviar o seu próprio espírito, que ele também serve para essa, ele também tem essa função. O sono também tem essa função. E ele é muito importante. Ele é muito importante, tanto para o corpo, que precisa do descanso, quanto para o espírito, que precisa alçar locais onde ele tem vamos dizer assim, um aprendizado, algo positivo. E o que acontece com a Antonina e a Odila, quando elas vão ao encontro, isso no livro Entre a Terra e o Céu, quando elas vão ao lar da bênção, encontrar com os seus filhinhos, que estão internados lá no lar da bênção, porque desencarnaram. Então, aquilo é uma emoção tão grande, e a gente pode ter nesse capítulo do livro, nós temos uma emoção tão grande de entender, olha a importância desse momento do sono. O que acontece nesse momento do sono, que as duas se desprendem e, acompanhadas por André Luiz e Hilário, elas vão até o lar da bênção, e o Clarencio, elas vão até o lar da bênção, e lá no lar da bênção elas reencontram os seus filhos. Então, quando elas voltam para o corpo, é isso que Allan Kardec fala aqui. Quando volta para o corpo, o que ele traz? A coragem para enfrentar as adversidades. Embora o Clarencio fale para eles com todas as letras, e depois nós vamos encontrar em outras mensagens, mesmo em mensagens do Chico, que você não pode lembrar de tudo. Por quê? Por que a gente não lembra de tudo que acontece do outro lado? A gente tem uma sensação boa, ou sensação ruim, enfim, de acordo com aquilo que acontece quando nós chegamos do outro lado, e quando nós voltamos, nós temos a sensação. Nós sabemos que algo aconteceu, nós sabemos que algo que aconteceu, que nós tivemos alguma lição daqueles momentos em que nós estivemos no sono, naquele momento em que o nosso corpo está lá dormindo e o nosso espírito está liberto. Por que ele diz? Porque nós não podemos viver uma vida dupla. Nós não podemos viver uma vida do mundo espiritual e uma vida da terra. Então, nós que ainda somos espíritos que têm dificuldade, espíritos em evolução, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e com as nossas... O espírito, ele se liberta, ele vai alcançar alguns postos, ele vai para cursos, no mundo espiritual, ele vai para outros locais no mundo espiritual, ele vai conhecer outras paragens, vamos dizer assim, como dizem os espíritos, ele vai conhecer outros mundos, de acordo com a evolução,
de acordo com aquilo que o peso específico do nosso perispírito pode alcançar. Então, o que nós podemos nos libertar e chegarmos até, depende do quê? Da nossa evolução espiritual. Por isso que, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, e nós vamos questão a questão do livro dos Espíritos, o Espírito Allan Kardec pergunta, faz uma pergunta para o Espírito responde, mas vocês podem colocar em todas as perguntas, todas as respostas dos Espíritos, você pode colocar na frente. Depende. Depende. Depende do quê? Da nossa evolução espiritual. Todas as questões dependem da nossa evolução espiritual. Depende do peso específico do nosso perispírito. Depende do quanto nós conseguimos alcançar fora do corpo, embora estejamos ligados. Tem até uma passagem interessante, que o André Luiz está lá em nosso lar, e ele, de repente, ele está esperando uma caravana que vai trazer uns espíritos, e a Narcisa está lá, e de repente ele enxerga umas figuras assim, que parecem uns fantasmas, que ele descreve lá no livro, que parecem uns fantasmas, com uns escafandros, uma coisa assim gigantesca. São corpos gigantescos, como ele descreve, parecem que são ligados por fios. E aí ele corre chamar a Narcisa e fala: gente, Narcisa, o que é isso que está acontecendo aqui? Não. E ela fala para ele: olha, você não está percebendo? São os encarnados, espíritos evoluídos, que conseguem vir até nosso lar, porque precisa ter uma evolução maior. Eles vêm fazer uma excursão em nosso lar, e eles precisam o quê? De uma adaptação no perispírito deles para chegar até nosso lar. Como nós precisaríamos para fazer um mergulho no oceano, com aquelas máscaras, com os tubos de oxigênio, e enfim, ele fala, ele descreve isso, e ele observa ali esses espíritos que vão até nosso lar, e ela chama a atenção dele para isso. Existe um outro caso também muito interessante, eu acho que serve para o nosso dia a dia, serve para nosso aprendizado. Quando se trata de sono, nós devemos pensar bem no momento de dormir. Mas existe um caso interessante. No capítulo 8, se chama No Plano dos Sonhos. No capítulo 8 do livro Missionários da Luz. Ali Alexandre está lá no mundo espiritual e ele vai fazer um curso, ele vai dar um curso no mundo espiritual. Um curso sobre problemas da mediunidade e psiquismo. E esse curso é para os encarnados. Então, alguns encarnados se inscreveram, algumas centenas, como ele diz lá, de encarnados se inscreveram e vão até esse local no mundo espiritual, deixam seus corpos no momento do sono, vão até o plano espiritual e ele vai dar esse curso lá. É interessante que todos leiam esse livro e o capítulo especificamente que fala no plano dos sonhos, porque isso é muito interessante. Olha só como processam as coisas no momento que nós estamos dormindo. Muitas vezes nós não damos valor para esse momento do sono. Nós achamos que é só o descanso do corpo. Mas esses espíritos, essas centenas de espíritos que ele diz lá, vão até aonde? Vão até o plano espiritual para quê? Para fazer esse curso de mediunidade e psiquismo com o Alexandre, que é o instrutor, e só que eles dão falta de 2 pessoas nesse curso. E aí o Sertório e o André Luiz, ele fala para o André Luiz: olha, nós vamos atrás de 2 pessoas que são importantes, que vão participar, deveriam estar aqui, porque estão no momento do sono, deveriam estar aqui, e aí eles vão atrás dessas 2 pessoas que nesse momento o espírito delas deveria estar lá participando do curso. Isso é um aprendizado muito grande do livro do André Luiz e faz a gente refletir sobre o nosso momento na hora de dormir. E ele diz assim: e eles vão atrás do Vieira, que é um deles que deveria estar lá no curso. Eles vão até a casa do Vieira, o Sertório, que é vamos dizer assim, um assistente, resumindo, ele é um assistente do Alexandre. Eles vão até a casa
do Vieira para ver o que está acontecendo. Quando eles entram na casa do Vieira e vão até o quarto dele, obviamente o quarto, porque ele deveria estar dormindo naquele momento, e ele estava realmente, e eles vão ver porque que o espírito não se desprendeu e foi lá, que estava matriculado, vamos dizer assim, nesse curso do Alexandre. E aí eles observam o seguinte, eles observam esse espírito que está ali, o Vieira, que está, o perispírito dele está no corpo, ele não conseguiu se desprender, ele está passando um momento do quê? Um pesadelo muito grave. Ele está tendo um pesadelo muito grave, ele grita, sua muito, sofre aquele sofrimento, aquela agonia no quarto, o corpo dele lá, que ele faz uma observação que o perispírito está ali junto, o espírito está ali no corpo dele. E ele grita, ele sua, é aquele pesadelo, aquele pesadelo, aquele pesadelo, e ele fala para o André Luiz. O Sertório, ele fala, observa que tem uma pessoa dentro do quarto dele, tem um espírito dentro do quarto dele, que é o Barbosa. E aí eles vão ao encontro do Barbosa para conversar com ele, para ver o que está acontecendo. Por que ele está ali e por que aquela agonia do Vieira, porque ele não foi para o curso lá que ele deveria, no momento do sonho, ele deveria participar daquele curso. E aí eles começam a conversar com o Barbosa e ele diz assim, eles descrevem essa entidade como uma entidade de vestes negras, o que já denota que ele usa até a palavra luto, enlutado, que já denota algo assim mais pesado, uma entidade com uma característica evolutiva mais pesada, com maior dificuldade, vamos dizer assim. E aí ele encontra com ele começa a conversar com o Barbosa, e o Barbosa fala para ele. Ele fala, por que você está aqui no quarto? Ele fala assim, olha, eu vou explicar uma coisa para você. O Vieira, ele falou, você é parente dele? Ele falou, não, eu sou amigo. Ele falou assim, o Vieira, no momento em que ele estava, num certo momento do dia, ele levantou alguns problemas meus quando eu estava encarnado. Ele fez alguns julgamentos, colocou algumas coisas que não eram verdade, falou mal de mim. Em suma, ele falou mal, julgou esse espírito, fez um comentário, trouxe ao momento de conversa dele ali, naquele momento em que ele conversava, ele trouxe a lembrança do Vieira, falou a maledicência, acusações, fez algumas acusações a esse espírito, e o que ele fez nesse momento? Ele criou uma conexão com esse espírito Barbosa. E o Barbosa veio tomar satisfações. Falou, olha, escuta, meu amigo, que história é essa de você fazer essas acusações, etc, etc. Ele veio para falar isso com ele. Só que quando o Vieira, ele se desprendeu do corpo, ele topou com o Barbosa no quarto dele. O que aconteceu? Ele tomou um tamanho de um susto e correu para o corpo de novo. E voltou para o corpo de novo. Então o que aconteceu? Ele começou a ter pesadelos, ele começou a suar, ele começou a gritar, aquele pesadelo enorme, e o André Luiz, tanto que o Sertório que conversa com esse espírito, o espírito do Barbosa, ele fala assim, meu amigo, mantém aquele diálogo, porque é próprio dos espíritos superiores, eles não dialogam com o obsediário. Eles dialogam com quem? Com o obsessor. Por quê? Porque o que precisa mais é o obsessor. Porque nós estamos numa posição assim, somos os coitados na hora da obsessão. Nós somos os coitados. O obsessor é que está lá prejudicando. Só que a gente não ouve o obsessor. A gente não ouve aquele espírito que está lá. E o Barbosa faz o quê? Ele conta a versão dele. Ele falou, olha, eu estou lá na minha vida, que não interessa se ele é um espírito mais elevado ou menos elevado. De repente, o camarada começa a falar mal de mim,
começa num momento lá, num certo momento do dia, que deve ser próximo do horário da noite. Começa a falar mal de mim. Maledicência, calúnia. Ele falou porque ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu. Ele está falando coisas que ele não sabe. Falou assim. Ele está julgando uma coisa que ele não sabe. Então eu vou tomar satisfações. Então eu vou lá e vou conversar com ele. E aí o que o André Luiz e o Sertório fazem? Eles dão uma sacudida no Vieira, que está dormindo. Eles dão uma sacudida no Vieira, ele acorda. E aí ele acorda e fala: nossa, eu estava sonhando com o Barbosa. Como pode ser uma coisa dessas? Eu estava sonhando com ele. Impossível, isso não pode acontecer. Aí a fala dele, o pensamento dele, ele diz assim: isso aconteceu porque na hora do jantar eu comi uma comida muito pesada. Então, isso foi má digestão. Má digestão. Então, má digestão. Porque você prefere atribuir a quê? A má digestão, a sua dificuldade de digestão, a quantidade de comida que você comeu na hora de dormir, ao se colocar numa posição humilde e dizer: não, se eu estava sonhando com Barbosa. Será que eu não fui maledicente? Será que eu não fui? Vou fazer uma prece por esse meu amigo, pedir desculpa pelo meu mau pensamento, etc, etc, etc. Então, a gente observa o quê? Aquele momento em que ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Ele levanta esse falso testemunho, segundo o outro lá, né, disse que ele estava errado, e ele vai. E aí o André Luiz, aí o Sertório fala para o André Luiz: ó, esse não vai comparecer no curso. Esse nós podemos esquecer, foi uma carta do outro. A carta do outro espírito, que também deveria estar no curso. Então nós tivemos um exemplo da Antonina e da Odila, que vão até o Lar da Bênção para visitar seus filhos desencarnados, que deve acontecer com muitas mães. Imagina a agonia de perder um filho. Você imagina a agonia de perder um filho. E é nesse momento que o espírito se desprende e vai. E uma criança ainda por cima, porque o Lar da Bênção abriga crianças pequenas. Espíritos de... no caso, uma delas era o Júlio, um menino de 10 anos, e o outro devia ter por volta dos 7 ou 8 anos. Então ele sai, imagina a agonia e a alegria delas, o consolo para esse espírito, para poder alcançar. Então esse é o lado bom do sono. É o lado em que eu estou preparado para chegar no mundo espiritual e participar. E esse lado do Vieira e do Barbosa é o lado mau. E eles vão à cata do outro, que é o Marcondes. Eles vão até a casa do Marcondes. Vieira, esquece. Esse vai faltar. Esse não vai participar do curso. Que acordou, foi sacudido por eles, acordou, e acordou naquelas condições. Né? Marcondes. Chegam na casa do Marcondes, e aí eles entram no quarto do Marcondes e topam com uma cena também bastante constrangedora. O Marcondes está com 2 espíritos, 2 mulheres, dentro do quarto. E ali eles estão num momento sexual, num momento de colóquio lá sexual, e ele se sente assim, fica sem graça, o Marcondes fica sem graça e se afasta. E vai ter com os amigos lá. E as mulheres começam a desacatar o André Luiz e o Sertório. E aí elas falam que elas vieram de longe também, e que elas também têm um curso para dar para ele. E que elas também estavam dando um curso para ele. E que eles não tentassem tirá-lo de lá. Porque eles iam enfrentar. E o André Luiz tem um ímpeto de falar com esses espíritos. E o Sertório fala para ele: não, esse também não vai participar do curso. Nós não vamos tentar nada, nós vamos deixar a própria sorte. E agora nós vamos voltar para lá, porque um embate com elas poderia causar um prejuízo de séculos na evolução espiritual. Porque são espíritos ardilosos, são espíritos que sabem o que estão fazendo.
não são espíritos assim que, é um oba-oba. Não é um oba-oba. Elas sabiam o que elas estavam fazendo. E elas se prepararam para atacar. E eles falam, olha, nós vamos deixar o Marcondes ali naquele lugar, e mais um que não vai participar do curso, esses dois definitivamente não vão participar. Obviamente que eles vão, o André Luiz ele relata esses casos, não no sentido de fofoca, mas no sentido do quê? No sentido de ilustrar, mostrar para nós a importância do horário do sono. O horário, de como nós devemos nos preparar para o sono. E o Allan Kardec, o que ele fala aqui? O que é que nós devemos fazer no momento do sono? A prece. Só que a prece, por si só, como ele fala nesse prefácio, ela não é só através da prece. A prece alavanca o nosso espírito para uma situação melhor. Mas depende do quê? Porque o Marcondes e o Vieira, eles podem ter feito preces também no momento de deitar. Mas, o que acontece? Depende do nosso dia a dia. E é nesse nosso dia a dia que está lá no programa Portal de Luz, que fala no sono, e a doutora Marlene se refere ao livro Instruções Psicofônicas, que são instruções que foram dadas pelo Chico psicofonicamente, como diz o próprio nome do livro, e o Calderário, é o Calderário que se comunica, e por coincidência ele tem os dois livros têm o mesmo nome, o mesmo capítulo. Se chama Além do Sono, e no livro Missionários da Luz se chama No Plano dos Sonhos. Quer dizer, são semelhantes. E aí o Calderário, aí nós nos perguntamos, a prece só? Aí eu convido a todos a lerem esse capítulo, porque não vai dar tempo, eu não vou ler o capítulo inteiro, do Instruções Psicofônicas, um livro assim, bárbaro. Um livro que tem inúmeros ensinamentos, e esse ensinamento do sono, ele é crucial para a nossa vida. O Calderário traz ali, nessa lição, o sono bem aproveitado a partir do dia bem aproveitado. Mas eu também não vou deixar todo mundo no gancho. Eu vou falar o que eu tirei desse livro, o que eu peguei, os momentos que eu peguei desse livro que são importantes para nós na hora do sono. Ele diz assim, a prece antes do recolhimento corpóreo, ela é importante, mas ela faz o quê? Ela alavanca o espírito para quê? Para um momento superior no momento em que nós vamos deitar. Então ela alavanca, mas você precisa do quê? Ter base, o seu sono precisa de base no dia bem aproveitado. E como é um dia bem aproveitado para os espíritos, para essa base? Que base é essa para esse espírito aproveitar bem o dia, para no momento do sono ele ter o quê? Alavancado através da prece esse momento proveitoso do sono. E o Calderário, não fui eu que inventei não, isso são palavras do Calderário na mensagem. Abstermos-nos da irritabilidade, esforço e compreensão dos semelhantes, deveres retamente cumpridos e compreendidos, bons pensamentos, tudo isso a gente deve cultivar durante o dia. Respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento com todos os irmãos do caminho, e sobretudo ele fala, é preciso ter calma durante o dia, mas não uma calma ociosa, mas uma calma operante. Uma calma operante. É preciso ter calma. Nós precisamos ser calmos. Nós precisamos o quê? Cultivar a calma na nossa vida. Cultivar a esperança, cultivar a fé. E ele encerra esse capítulo dizendo, a prece nos habilita a atuar fora do corpo. Ela é um impulso. A prece é um impulso. Mas o dia
a prece só vai funcionar se ela tiver base em um dia bem aproveitado. Eu acho que vale a pena pegar esse capítulo. Se quem quiser, eu posso até tirar cópia do DVD. Vale a pena pegar esse capítulo do livro Instruções Psicofônicas, o capítulo 49, a lição de Calderaro, além do corpo. Ele vai mostrar, ele vai nos dar uma diretriz para o sono bem aproveitado. Essas diretrizes que ele dá, e ele encerra, e Allan Kardec encerra esse capítulo no momento de dormir com a prece. Como deve ser a prece que nós devemos fazer no momento de dormir? E ele diz assim: minha alma vai encontrar-se por um instante com outros espíritos. Que venham os bons espíritos ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. Porque nós, no momento em que nós nos desprendemos do corpo, dependendo das nossas intenções, nós vamos nos encontrar com os nossos benfeitores, com os benfeitores da casa, com os benfeitores, com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda. Nós somos levados até outros locais, nos mostram, mas a gente precisa o quê? Precisa aproveitar esses momentos. A prece alavanca, mas a base para essa noite de bom sono, de dormir bem, é o dia bem aproveitado. Então eu convido a todos a lerem esse capítulo. Se alguém quiser fazer alguma observação... Fala pra gente de novo o que a doutora Marlene dizia, a primeira coisa que ela fazia ao acordar. A doutora Marlene falava assim: como é que a senhora faz? Acho que eu já falei isso aqui, né? Como é que a senhora faz quando a senhora acorda? O que a senhora faz quando a senhora acorda? Ela falou assim: a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é a conexão com o plano espiritual superior. Isso eu nunca me esqueci. É a conexão com o plano espiritual superior. Então eu faço a minha conexão com o plano espiritual superior, quer dizer, ela falava, né, que ela fazia, a conexão com o plano espiritual superior, e faz o quê? E aí, a partir do dia, você vai aparando as arestas lá. É difícil tudo isso, não é fácil. É fácil, a gente lê, é bonito, tudo, mas não é fácil. Mas também não é impossível. Nós vamos aparando. Mas a primeira coisa que a gente faz é a conexão com o plano espiritual superior. É assim que deve ser, ela falou para mim. Faça a conexão com o plano espiritual superior. A prece. Através da prece, através da meditação, através da respiração, através, enfim, daquilo que te conecta com o mundo espiritual superior. Bem lembrado, eu nem lembrava mais isso. Você estava falando na hora de dormir, mas na hora de acordar também. Depois na hora de dormir, na hora de acordar. Acho que a gente pode passar para outra parte dos trabalhos.